Sejam todos bem-vindos ao nosso TestificaCast, testificando o amor de Deus em forma de testemunho. Estamos de volta em mais um episódio nesta sexta-feira para que você venha ser edificado através desse episódio de hoje. Sempre em nome de Carrara Auto Center, Sebastiana Lima e a nossa querida Eliane Mazete Decorações. Estamos de volta e esperamos que você, nesse TestificaCast de hoje, seja edificado de alguma forma pelo testemunho que será trazido aqui nessa noite, tá bom? Sempre em nome dos nossos patrocinadores também, queremos agradecer você também que nos acompanha nas nossas redes sociais, através do Instagram, @TestificaCast e pelo YouTube, TestificaCast. É só entrar lá, se inscrever e fazer parte aqui dos nossos testemunhos. Lá no YouTube nós temos vários episódios, vários testemunhos para edificar a sua vida, para edificar você que esteja passando por algum problema, né? De repente a gente pode até dizer, mas cadê Deus? Deus não existe? Acabou os milagres? Não. Continua. Entra lá nos nossos episódios que você vai encontrar testemunhos de milagres. Olha, que vai edificar, que vai fazer com que você realmente tenha certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, tá bom? E ao meu lado, a minha companheira de bancada, sempre conosco aqui, Elianai Moraes. Boa noite, a paz do Senhor, Naia. A paz do Senhor, Daniel, tudo bem? Graças a Deus, bem. Deus abençoe a sua vida, por estar junto aqui nesse propósito, né? Que é falar do amor de Deus em forma de testemunho. Eu quero também agradecer ao nosso diretor-geral ali, Marcelo Bueno. Deus abençoe, Marcelo. E eu também quero agradecer ao telespectador que está lá nos assistindo, que você venha ser edificado, fortalecido com mais um episódio aqui no TestificaCast. Amém. Só esclarecendo aos nossos ouvintes, né, que as pessoas que nos acompanham, nosso TestificaCast, quando a gente começou, nós começamos a cada 15 dias, tínhamos um episódio, né? Mas agora nós estamos fazendo um episódio por mês para que haja tempo de você assistir com calma o episódio, para você divulgar com calma esses episódios. E você também pode ser um evangelizador através dos episódios, né, Nair? Sim. Porque é uma forma de evangelizar também. Você pega o link e envia para os seus parentes, para os seus amigos, para que eles possam ter acesso aos milagres que Deus vem fazendo, continua fazendo em nosso meio, tá bom? Então, no YouTube, TestificaCast, lá tem todos os episódios que você pode acompanhar, pode enviar o link para alguém que esteja precisando de ouvir uma palavra, que esteja precisando de ouvir um testemunho para edificar a vida, tá bom? Bom, mais uma vez também, eu também quero agradecer aqui o Billy, né? O Marcelo Bueno, a gente fala Marcelo Bueno, mas é o Billy, para muitos que a gente conhece, que hoje está como nosso diretor, tem nos ajudado muito. Deus abençoe a sua vida. E hoje o nosso TestificaCast recebe uma pessoa muito especial, tá? Uma pessoa muito especial que está conosco aqui. Pessoa essa que foi professora de escola dominical, deu aula para as crianças, conduziu o grupo infantil da Assembleia de Deus, Ministério Belém, por muitos anos, deu aula para pessoas que são pastores hoje, evangelistas, está esparramado pelo Brasil todo. E essa pessoa eu vou deixar para minha amiga Elianai Moraes apresentar, Naia. É com muita honra que eu apresento a Sueli Domingues, né? Sueli, para quem não sabe, é irmã do Daniel Domingues. E, Sueli, Deus colocou no meu coração profundamente em convidar você para vir no TestificaCast. Sim. E eu sou muito grato a Deus, porque você foi uma ótima professora de escola dominical para os meus filhos, né? E isso eu jamais esqueço. E Deus colocou no fundo do meu coração tudo que você tem feito para o Ministério da Assembleia de Deus aqui de Ourinhos. Não tem sido em vão, porque há muitos frutos, né? Com certeza, Naya. Então eu quero te agradecer por você aceitar vir testemunhar aqui no TestificaCast. Naya, toda honra e toda glória eu devo ao Senhor. E assim, muita gratidão por essa oportunidade, viu? Eu creio que é de Deus isso e
Eu estou muito grata, primeiramente, a Deus, né? E a você, assim, como uma grande amiga, né? De tantos tempos, né? Verdade. Tanto tempo que se passou e a gente continua servindo ao Senhor junto. É um prazer enorme, viu? Tenha certeza. Sueli, você disse que foi assaltada em São Paulo. Sim, Porém, foi protegida e não teve nenhum dano. pois é. Como isso ocorreu? Se você foi assaltada, como não sofreu nenhum dano? Você viu? Aí tem o segredo, né? Quando você confia no Senhor, quando você se entrega, Deus cuida de maneira especial. Olha só o que aconteceu. Eu fui para São Paulo, passar uma semana com a minha prima. Aí ela me levou na rua José Paulino, é uma rua assim que tem muitas lojas, tudo. E nós Conheço. fomos até lá, se conhece, né? Uhum. Nós fomos até lá, entramos numa loja de roupa feminina, claro, e estávamos lá procurando alguma coisa que fosse interessante. E aí, ela tinha falado para mim, Sueli, toma cuidado com a bolsa, tal. Então eu com aquele cuidado com a bolsa, assim, né, com a bolsa do meu ladinho, assim, mas, meu Deus, não imaginava o que ia acontecer. Quando passou, assim, alguns minutos, a gente ali na loja e tal, e de repente uma senhora falou assim, moça, sua bolsa está aberta. Quando ela falou isso, que eu olhei, a bolsa estava assim, escancarada. Eu falei, Jesus. Que eu peguei e olhei a minha carteira, olhei assim, o documento estava dentro da bolsa solto, mas a carteira não estava. A pessoa pegou, soltou meu documento dentro da bolsa e pegou a carteira com o dinheiro. Naquela hora, eu, sabe assim, sendo em desespero, eu falei, Jesus, porque estava todo o meu dinheiro ali, inclusive eu tinha que comprar passagem de retorno para Ourinhos. E aí eu saí assim fora da loja na calçada e voltei. Quando eu voltei, que eu entrei, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sou tua serva. Mas falei em voz alta assim, o Senhor sabe que eu sou tua serva, Senhor. Eu te peço agora em nome de Jesus, eu quero tudo o que é meu de volta. Falei isso e fui assim para uma banca, tinha uma banca de roupa, e eu comecei a erguer assim as peças de roupas da banca, ergui uma outra assim, e falando, Senhor, tu és o meu Deus, o Deus que nunca falha. E de repente, quando eu levanto uma roupa assim, a carteira estava colocada ali. Meu A pessoa Deus. pegou, acho que deixou ali para pegar numa oportunidade que ela tivesse, né? E eu peguei a carteira. A hora que eu peguei, minha prima falou, olha os seus documentos aí. Os documentos já estavam tudo solto dentro da bolsa, que a pessoa deixou. Falou, vou deixar o documento com ela, tadinha, né? Deixa ela com o documento. Mas aí eu abri a carteira, todo o dinheiro estava lá, estava tudo ali dentro. E eu agradeci a Deus, sabe, conselho? Porque eu nem sabia, a loja cheia de gente, mas eu, assim, agradeci ao Senhor ali. Aí o dono da loja era um japonês, aí ele olhou para mim e falou, nossa, seu Deus é bom mesmo, porque isso não acontece aqui, não. Quem é assaltado perde tudo. Você Isso não é ficou... uma coincidência, Não, é um não é uma milagre coisa. mesmo. Eu falei, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então, olha, toda honra e glória a esse Deus que cuida de nós especialmente, né? Sim, amém. Amém. Senhor, teve também o episódio, né, que aconteceu, o fato da queimadura. Nos explica como foi esse ocorrido. Você queimou os 2 braços, o óleo estava fervendo, né, mas acabou não sofrendo nenhuma queimadura. Como assim? Queimou os 2 braços, Exatamente. óleo fervendo. A gente sabe que queimadura, né, é Exatamente. algo sério. Pois é. Foi num domingo à tarde, eu me lembro que nesse dia teria à noite uma programação de Natal com as crianças na época. A gente fazia, né, com todas as crianças, jovens juntos, adolescentes. E a gente estava em casa, o horário do almoço, tinha voltado da escola dominical, e minha mãe estava fazendo uma fritura lá no fogão. E quando eu olhei assim, sabe quando o óleo ele ferve e aí ele transborda na panela? E ele, quando ele transbordou, o fogo que estava embaixo pulou na panela, aí ficou aquela chama. Quando eu olhei que eu vi aquilo, naquele desespero, eu pensei, vou ter que abafar isso, para o fogo apagar. E peguei um guardanapo e coloquei em cima. Mas na hora que eu fui para colocar em cima, aquela fritura explodiu. E aí banhou os meus 2 braços, sabe? Pegou os 2 braços do cotovelo para baixo, que o óleo, eu baixava as mãos, o óleo caía na ponta dos dedos. E eu saí desesperado, porque ele estava queimando. Eu saí e fui para o quintal da minha casa, atrás assim da minha casa, no quintal, onde tinha um vaso com planta, uma planta verde, de folha grande. E eu fiquei ali com os braços, com as mãos abaixadas, e falei, Jesus, Tu és um Deus que pode todas as coisas, Tu pode fazer um milagre, Senhor. Faça com que essa queimadura ela seja eliminada agora. O Senhor tem poder para fazer isso, Deus. Eu tenho pregado, falado, tenho ensinado que o Senhor é Deus que pode, que o Senhor é um Deus de milagres. E falando com Deus, e na mesma hora, Nai, eu senti que os meus braços
eles começaram a adormecer, assim, formigar, adormecer. Eu tinha a sensação que o braço estava crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu comecei a olhar assim, já não sentia mais a dor, eu sentia só o braço adormecido. Ele adormeceu e começou a suar. Começou a suar, assim, os poros eliminavam um líquido e eu baixava, eu fico com os braços baixados, assim, aquele líquido foi caindo até nas folhas daquela planta, ela ficou toda cheia de água que foi pingando, entendeu? Então, conforme brotava aquela água e caía, foi saindo a quintura, né, de dentro para fora. Meu E eu até Deus. tinha falado, Deus, hoje tem programação com as crianças, eu tenho que estar lá na sua casa. E aquilo ficou adormecido assim, durante uma hora, eu acredito, durante mais de uma hora. Aquele amortecimento, né? Senti os braços formigar assim, e como se estivesse crescendo. E, de repente, eu olho assim, o braço perfeito. Não ficou um sinal, não fez uma bolha, eliminou assim, a dor, aquela queimação que estava sentindo, desapareceu. À tarde tomei banho, normal, fui para a igreja, sem sentir dor nenhuma, sem nada. Os braços continuaram perfeitos, sem nenhuma queimadura na Não, pele. foi realmente um milagre. Então, um milagre. Só Deus pode fazer isso, porque porque eu já passei por isso. Então, a gente sabe que uma queimadura... não que eu não tive um milagre, né? Uhum. Mas assim, eu já passei por isso, uma queimadura assim, e a pele soltou. Solta. Porque tudo. solta, é muito quente o óleo, né? Então, foi um Ali, milagre naquele caso, isso. poderia E dar uma queimadura de realmente- 2º grau, até 3º, né? É. Mas Deus fez um milagre mesmo, né? Nosso Realmente. Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. O Sueli, você mencionou que teve um grande livramento dado por Deus também no período da sua faculdade, né? Sim. Conta para nós o que de fato aconteceu. Menina, foi uma outra experiência, assim, maravilhosa que eu tive com Deus. Aconteceu o seguinte, na época, eu viajava para Jacarezinho, né, com ônibus fretado, né, com os alunos da faculdade, e o Grupo Arautos da igreja tinha uma viagem marcada para Maringá. E o Valdir, né, que é o diretor do grupo, falou para nós, componentes, gente, olha, se vocês conseguirem entrar em contato com alguém que tenha ônibus, que frete ônibus, vamos ver qual vai ser o melhor preço para a gente fretar esse ônibus, fechar negócio com esse ônibus para a gente viajar. Tudo bem, aí todo mundo ficou pesquisando e eu falei, então, com a empresa do ônibus que eu viajava. E aí eles fizeram o menor preço, então nós fretamos esse ônibus, alugamos esse ônibus para o Vocal e num trabalho de missão em Maringá. E aí nós fomos, né, tudo bem, a viagem durante a ida. Quando nós chegamos lá, que o ônibus parou, que nós descemos, o ônibus estava assim, ó, meio do lado. Aí o motorista falou, olha, antes de chegar aqui eu já percebi que algo estava errado, só que ele não comentou nada com ninguém, para ninguém entrar em desespero. Chegou lá, ele parou, mas aí o ônibus não podia sair mais do lugar. E aí o motorista ficou naquele desespero, porque era num sábado, a gente numa cidade diferente da nossa, não conhecia ninguém, e sábado já, final da tarde, né? E ele ficava assim, preocupado, coçando a cabeça, orando no ônibus, falando, o que a gente vai fazer? E aí, durante o culto, ele ficou um pouquinho lá dentro e saiu para fora e ficou lá. E ele, desesperado, assim, olhando, pensando o que ia fazer com o ônibus. Até então, ele não tinha falado nada para a gente. Durante o culto, um irmão, que cantava acho que no coral da Assembleia de Deus em Maringá, ficou assim, incomodado, saiu para fora. Aquela incomodação, sabe quando Deus está mandando ele para fora? Ele saiu para fora. Falei, mas por que eu estou saindo para fora? O culto está acontecendo ali dentro, meu Deus, pensando. Aí foi assim, ó, na lanchonete, na cantina, parou lá. Aí olhou do lado, assim, no estacionamento, um ônibus lá. Aí ele foi lá, assim, viu o motorista andando, coçando a cabeça. Ele chegou assim, falou, meu amigo, tudo bem? Aí o motorista falou, olha, rapaz, aconteceu isso com o ônibus está quebrado. Como é que eu faço para voltar, a gente retornar amanhã para Ourinhos com esse pessoal? E esse irmão falou, então fica tranquilo, olha, fica tranquilo. Eu sou dono de uma oficina pesada, de mecânica pesada. Então você pode ficar tranquilo que amanhã eu vou abrir só para atender vocês. Aí ele fez isso no outro dia, consertou o ônibus certinho e tal, e nós voltamos. Foi um trabalho de missão, Deus falou muito com a gente, fomos muitíssimos abençoados ali. E a gente estava retornando. E aí eu comecei a questionar com Deus no retorno, na volta. Sentado assim, falei assim, pensando que eu estava muito chateada. Falei, poxa vida, Senhor. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu orei. Eu orei antes de conversar, de fretar esse ônibus, e conversar, Senhor, pedir ao Senhor direção. E aconteceu tudo isso. E eu fiquei muito chateada com aquilo, sabe? Por que aconteceu isso, Deus? Assim, sabe, preocupada com isso?
E aí, de repente, eu estava vindo, voltando assim com o olho fechado e falando com Deus. E Deus fala assim para mim: tudo isso aconteceu por permissão minha, porque nesta semana que procede, esse ônibus que é da faculdade, vocês sofreriam um grande acidente por causa do problema que já estava no veículo, e aí muitas vidas seriam ceifadas. Então eu poupei a vida de muitos e permiti que vocês viessem para cá, para que o ônibus fosse consertado e vocês não corressem risco. Ele mudou a rota para que Mudou a não rota. tivesse um acidente. Menina, eu dentro do ônibus, aquilo, Deus me tomou de uma tal forma que eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Eu falava, Deus, pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus, às vezes nós ficamos questionando por que isso, por que aquilo. Mas quando você está com a vida no altar, né, diante de Deus, você coloca, você tem que confiar, tem que aprender a confiar, aprender a descansar. Se alguma coisa acontece, é plano de Deus, E ele porque tá no nós só controle, sabemos né? do agora. Ele está no controle. Eu conheço só agora, e muito agora só. Daqui 1 minuto eu não sei. Né? Tudo está nas mãos de Deus. E que todos Né? nós sabemos que é a nossa fragilidade. Então a gente acha que a gente que está conduzindo eu as me senti coisas, mas culpada, não entendeu? é assim. Mas não é, Deus estava fazendo Deus tá aquilo no para dar um controle. livramento Sim. para mim e para os meus amigos que viajavam comigo na época. Glória a Deus. Né? Então, toda honra e toda glória ao Senhor que continua cuidando da gente assim, de maneira especial. A gente só precisa aprender a confiar nesse Deus que pode tudo, Ele é soberano. Né? Tem um louvor que fala questione ou adore, né? Mas como você falou, é do ser humano. A gente questiona mesmo. Nossa vida é questionar, mas o porquê. Exato. Realmente tem que deixar na mão dele. Entregou na mão de Deus, confiar. E tudo é no tempo dele, não é no nosso. Sim. Tudo é no tempo dele. Você disse também, Sueli, que Deus ocultou um cartão de crédito, né, na sua bolsa por amor a uma alma. Nos conte como que foi essa ocultação de um cartão de crédito por amor a essa alma. Daniel, foi assim uma experiência incrível que eu tive com Deus. Quando eu me lembro assim, meu Deus, sabe, eu sinto assim a grandiosidade de Deus e ficar assim pensando, meu Deus, como nós somos assim miseráveis por não conhecer realmente quem é esse Deus. Na verdade, a gente sabe quem ele é, mas às vezes a gente esquece disso. Sim. Né? Olha só o que aconteceu. Eu fui no mercado, nesse dia eu tinha ido no mercado comprar algumas coisas para casa, fui lá, fiz a compra e retornei. Quando eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, eu fui tirar as coisas assim dentro da bolsa, eu tudo abri, minha carteira, fui pegar o ticket do mercado. E eu olhei assim e falei, mas cadê meu cartão aqui, que estava aqui? Meu Deus, meu cartão não está aqui. Fiquei em desespero. Eu falei, mãe do céu, o cartão não está aqui na minha bolsa. E minha mãe falou, calma, Sueli, você às vezes fica muito fragilizada e ao mesmo tempo apavorada. Calma, tenha calma. Foi lá ela e a minha irmã Terezinha, abriram a bolsa, pegou a bolsa assim, ó, virou em cima da minha cama, os bolsinhos assim, tirou tudo que tinha. Falou, calma, nós vamos encontrar. E eu até saí, fui lá na cozinha, tomar uma água e falei, Deus, cuida de tudo para mim, Senhor, cuida de tudo para mim, né? E minha mãe olhou tudo e voltou. Eu voltei para ela e falei, olha, Sueli, não tá aqui não, filha, não tá. Será que você não perdeu no ônibus circular, né? Falei, não, mãe, não, porque eu coloquei dentro da carteira, lá no mercado certinho, com cuidado, não tá. E nisso, o ônibus que eu havia descido lá na minha casa, ele vai num bairro mais distante, depois ele retorna, fazendo o mesmo caminho. E eu falei, mãe, vou pegar o mesmo ônibus, a hora que ele retornar, vou pegar e vou até o mercado, porque vai que de repente eu perdi lá, né? E peguei o mesmo ônibus de volta, sabe? Fiz uma oração, falei, Senhor, eu estou indo lá, Jesus, se alguém encontrou o cartão lá, Deus, toca nessa pessoa, para essa pessoa devolver para mim o cartão lá, Senhor, que o cartão esteja lá, e fui. Quando eu cheguei lá, eu fui conversar com a menina no lugar de achados e perdidos. Falei, olha, eu estive aqui e tal, até com o ticket da compra que eu tinha feito, e eu perdi um cartão de bandeira tal. E eu cheguei em casa, não encontrei, então eu voltei para ver se de repente alguém encontrou. Daí eu falei, deixa eu olhar aqui, no achados e perdidos. Pegou um monte de cartões perdidos lá, olhou, não estava o meu. Ela falou, ai, moça, que pena, não está aqui. Eu falei, tá bom então, tudo bem. Saí assim, mas sabe quando você sai assim, desolado? Eu saí de dentro do mercado e fui pelo estacionamento descendo, falei, agora eu vou ter que descer ali, esperar o ônibus e volto embora. E fui descendo assim, passando pelo estacionamento, falei assim, para Deus, Senhor,
Tu sabes que eu confio em Ti. Eu orei, Senhor. Eu falei contigo. Eu orei. Eu pedi que o Senhor fizesse com que meu cartão estivesse aqui, que alguém entregasse. E eu, olha, Senhor, eu vim até aqui, o cartão não está aqui. O cartão não está aqui, Senhor. E nisso eu desci e fui para o ponto. Tem um banco assim no ponto. E tinha uma pessoa, mas sabe quando você nem olha a pessoa que estava ali, que eu estava tão assim, focada nele, que eu vi um vulto de alguém lá. Eu fui e sentei naquele banco e questionando com Deus. Falei, Senhor, se o cartão não está aqui, o que eu vim fazer então aqui, Senhor? E olhando de novo na bolsa. O que eu vim fazer aqui? Minha mãe olhou, vasculhou, não está. Onde vai estar, Jesus? O que eu vim fazer aqui então? Se eu pedi ao Senhor, eu confiei. O que eu vim fazer aqui, Deus? Falei assim, quando eu falei assim de novo, o Senhor falou assim para mim, dentro da minha cabeça, falar de mim para Ele. Ouvi aqui, falei, falar de mim para Ele. E virei assim, ó. Lembrei que tinha um vulto. Quando eu cheguei, tinha um vulto de alguma pessoa ali. Que eu virei, era um senhor. Estava assim, de cócoras, assim, abaixado, olhando assim para um lado, um olhar perdido. O senhor já de uns 70 anos, sabe? Aquela tristeza, assim. Aí eu voltei, assim, de novo. Falei, tá bom, Jesus, tá bom. E aí que eu fiz assim, ó. Eu mexi assim na bolsa. Quando eu mexi assim, o cartão dentro da bolsa. E eu falei, Jesus. Aí eu comecei assim a chorar. Falei, Jesus, assim, sabe? Muito obrigado, Senhor. Eu fiquei tão assim, que eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar para ele primeiro? Pergunta o nome dele. Aí eu levantei, as lágrimas pingando aqui. Levantei e falei, como é que é o nome do Senhor? Ele falou o nome dele, assim, com o olhar perdido. Eu falei assim, olha, o senhor sabe que Jesus te ama? E ele falei, olha, aconteceu isso. Contei toda a história para ele. Falei, então, eu não perdi o cartão. Deus só mandou eu vir aqui e escondeu meu cartão dentro da minha bolsa só para me falar com o Senhor. Jesus te ama. Eu não sei quanto tempo o senhor está nessa situação, nessa vida, mas eu sei que o senhor tem uma família. Falei para ele. Então, o que Deus quer é que o senhor retorne para sua família, porque Deus te ama muito. Ele falou assim, eu sei. Você conhece a igreja tal? Eu falei, conheço. Então, há mais de 20 anos eu estou na rua, na estrada, porque eu sofri uma decepção na família. E aí eu abandonei a igreja. Eu era pastor dessa igreja. E eu abandonei e estou pela rua nessa vida, andando de cidade em cidade. Aí eu falei, olha, Naia, pensa no poder de Deus ali, que naquela hora Deus me tomou de uma tal forma e eu falei tudo que o Senhor mandou para ele, entreguei, sabe, a mensagem para ele, tudo que Deus foi colocando na minha boca e foi mandando. E ele era muito especial, eu falei para né, Sueli? E eu falei para ele, o Senhor é muito especial para Deus. Deus não faria... Olha o que Deus fez comigo, para mim vir aqui só por amor ao Senhor, por amor à sua vida. Deus está dizendo que é tempo, retorne agora, volte agora para Jesus. Uhum. O senhor vai sair daqui, o senhor vai para a sua cidade, o senhor procura de novo a sua família e volte para a casa do Senhor, que o Senhor está te dando tempo. E ele falou, tá bom, ele aceitou. Aí eu fiz uma oração por ele, terminei de fazer a oração, meu sobrinho parou e estacionou o carro assim em frente, que minha mãe disse para ele que eu tinha ido no mercado, estacionou o carro assim em frente, foi para me buscar. Mas aquilo que eu estava chorando, não conseguia nem falar. Sabe, eu fiquei essa manhã inteira, assim, até emotiva, e falava na verdade, com Deus. Isso te marcou pro resto da vida, eu né? Creio que Deus, pro resto da vida, eu creio que Deus fez o que era para fazer. Né? A mensagem foi entregue para ele. Né? E eu falei para ele, o senhor sabe que as escolhas são nossas, o senhor tem livre-arbítrio para isso, o senhor conhece a palavra de Deus, então tome uma decisão, não deixe para depois. Sabe? E fiz o que Deus mandou. Menina, o melhor de tudo é isso que você está falando. Eu fiz o que Deus mandou. Exato. Você ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, não tem nada melhor. Que é para você ouvir, obedecer e obedecer, é maravilhoso. É maravilhoso. Sueli, você disse também que foi direcionada por Deus de onde você estava para uma outra rua e que essa rota foi mudada por um propósito dele. Sim. É isso? Foi. Diz para nós o que ocorreu. Pois é, Nay. Foi numa tarde que eu tinha ido resolver uns compromissos, resolvi. E sempre que eu vou nesse determinado lugar, eu faço o mesmo caminho, sempre. Né? Você é acostumado a passar por uma roupa e ir em tal lugar, você vai sempre por ali, mesmo lugar.
E estava voltando, eu sempre sou acostumado a voltar por rua tal, estou voltando, assim, então, quando eu me deparei, eu falei, meu Deus, por que eu estou vindo por essa rua? Por aqui é mais longe, meu Deus. Falei, que eu parei. Aí parei, eu olhei assim, e o Senhor falou, continua. Aí eu falei, Senhor, continuei andando, falei, pensando, por aqui é mais longe, mas então vou seguir por aqui. E continuei, subi, eu tinha que subir um quarteirão, virar, subi aquele quarteirão, virei na rua para ir para o lugar onde eu precisava ir para até chegar no terminal. E quando eu estou no meio do quarteirão, eu vi um moço andando assim depressa, com uma garrafa de coca, estava pela metade, assim, que acho que ele estava tomando. Aí ele passou por mim, daí falou assim, moça, passou por mim assim, rápido, eu estava já passando, ele falou, moça, você tem um dinheiro aí para me dar? Eu falei, olha, moço, dinheiro eu não tenho. Daí ele continuou andando, eu consegui assim, falei, Senhor. E ele falou assim, tá, eu ia comprar um salgado. E eu andei mais 2 passos, parei e falei, Jesus, ele está com fome, dinheiro eu não vou dar. Entrei, olhei, tinha uma lanchonete, entrei, comprei um salgado e voltei. Falei, ai, Senhor, será que ele saiu daqui da rua? Ai, fiquei com o coração assim, sabe? Falei, é tão dura a pessoa ter fome, né? Dinheiro eu não vou dar, mas comprar uma coisa para ele comer. Aí eu olhei assim, ele estava sentado em frente, assim, no escritório. Ele sentou assim na escadinha, estava sentado ali. Nem estava vendo. E eu segui pela calçada, retornando. Tinha atravessado a rua, estava do outro lado da calçada. Eu segui e fui até ele. Cheguei lá, falei, moço, ele olhou assim, falei, olha, eu comprei um salgado para você, tá? E vim aqui trazer o salgado para você, mas não simplesmente apenas o salgado que Deus tocou no meu coração, para trazer para você, mas para falar que você tem que... Existe um Deus que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você tem uma alma que é preciosa para o Senhor. E comecei a falar de Jesus para ele. Aí comecei a falar, o olho encheu de lágrimas, ele começou a chorar. E abaixou a cabeça e falou, moça, tá certo, eu estou desviado dos caminhos do Senhor, tenho conhecimento. Falei, então, filho, volta enquanto é tempo. Não espere mais. Deus mudou toda a rota do meu caminho. Não foi em vão, foi só... alma. Foi só para falar dele para você. Então, você é conhecedor, não espere mais. Não deixe para depois. Porque às vezes a pessoa fala assim, ele está desviado dos caminhos do Senhor, né? Talvez você que está assistindo esse podcast pode até se falar, até pensar, se colocar nessa situação. Falei, falar assim, poxa vida, será que eu sou um deles? De repente você está afastado dos caminhos do Senhor e sempre alguém fala para você, fala, sim, eu preciso retornar. É mesmo, eu preciso retornar. Não, eu vou, não, eu vou retornar. E os dias vão passando, mas eu digo para você o seguinte, o momento de Deus é já, é agora, é no momento. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então, o tempo é sempre hoje. O Senhor é o Deus do hoje, do agora. Então, volte para Jesus e não espere mais. Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Não. Então, é estar pronto, não é esperar para eu vou me preparar. Não, é estar preparado. O segredo não é vou me preparar, é estar preparado. Né? Lembrando que Jesus, ele volta todo dia para alguém, né? Exatamente. Como assim Jesus volta todo dia para alguém? Todo dia nós temos Todos pessoas os que dias. partem dessa vida para outra, né? Então é uma forma de Jesus já voltou para ela. Sim. Né? Então temos que estar preparados, não sabemos o dia de amanhã. Exatamente. Suri, você falou também, claro, falamos aqui como Deus realmente é poderoso, cuida da gente nos mínimos detalhes. Certeza. Né? E você fez uma afirmação de que Deus cuidou de algo recente para você. Sim. Né? Esclarece para a gente. Recente mesmo, não faz um mês que aconteceu isso. Olha, foi demais isso. Ai, Senhor, cada coisa assim que o Senhor faz para a gente, parece que, meu Deus, isso traz um crescimento espiritual muito grande, sabe, para mim. Me leva assim mais perto de Deus. Aí eu vejo quanto eu sou falha, quanto eu sou frágil, quanto eu sou dependente de Deus, né? Nós somos dependentes, né? Aconteceu o seguinte, a minha mãe tinha uma viagem para fazer e eu falei assim, eu vou comprar umas coisas novas para minha mãe levar roupa. Fui até o centro da cidade, comprei e entrei numa loja, comprei as coisas, escolhi com o maior carinho as coisas para minha mãe, sei o gosto dela, tudo.
né? E aí antecedia o Dia das Crianças. E eu passei na loja de brinquedos para comprar brinquedos pequenininhos, depois passei na loja de doces, comprar algumas coisas, né? Inclusive até para os meus alunos também. E voltei para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu entrei, porque eu estava com 2 sacolas dessa loja. Sacola amarela, bem destacada. Cheguei em casa, entrei, minha mãe falou, estava conversando comigo. Eu fui para o quarto, coloquei tudo assim em cima da minha cama e fui pegar a sacola das roupas da minha mãe para levar para ela e mostrar o que eu comprei. Procura, cadê a sacola da minha mãe? Falei, Jesus, a sacola com as coisas da minha mãe, porque tinha 2 sacolas dessa loja, da mesma cor. Falei, Deus, não está aqui. E eu olhei tudo, saí no quintal, falei, será que caiu no portão a hora que eu entrei? Será? Não é possível, eu não ia perceber? Voltei, não estava. Entrei para dentro, falei, mãe, as coisas que eu comprei não está aqui, a sacola. Ela, como assim? Eu falei, não está. Será que você perdeu dentro do ônibus circular? Falei, não sei. E aí eu saí para fora e fiquei pensando, acho que eu vou ter que pegar o ônibus e voltar, né, no centro. Na hora que eu pensei assim, que eu tinha demorado um pouco ali, o ônibus estava voltando, estava passando a esquina. Falei, não vai dar mais tempo. Falei, mãe, vou chamar um Uber. Calma, Sueli, ela falou para mim. Falei, não, mãe, eu vou perder as coisas que eu comprei para a senhora, vou chamar um Uber. Peguei e chamei um Uber. Não, nunca aconteceu isso. O aplicativo ficava assim, ó, girando, procurando, buscando e nada. Passou 5 minutos, passou quase 8 minutos. Falei, Jesus, não aconteceu isso. Quando eu olhei no relógio, faltava 8 para 6. Falei, não vai adiantar mais. Chegar lá, a loja está fechada. E eu tinha passado pela primeira loja, onde eu comprei, não era 5 horas da tarde. Falei, Senhor, e agora? Sabe quando você fica naquele desespero? Aí liguei na loja onde eu comprei brinquedo. Tinha comprado uns brinquedos ali. Liguei na loja e falei, olha, eu passei aí. Falou, eu lembro de você. Aí falou, pera um pouquinho. Chamava, fulana, você não viu uma sacola amarela aqui, tal? Não, fulana. Chamava outra e perguntava, acho que umas 6 funcionárias. Licença, de novo. Aí ninguém tinha achado. Ela falou para mim, olha, Sueli, que pena. A sacola não está aqui, nós não encontramos, não está aqui. Eu falei, não, sem problemas. Tá, desliguei, assim, triste, né? E falei assim... Aí, nisso, a Terezinha pegou e ligou, minha irmã ligou no terminal do ônibus circular. Aí a moça falou, não, aqui não está. Só tem uma sacola, assim, de um outro lugar. Não é. Tudo bem. Aí eu parei, pensei e falei, Jesus... Olha, Senhor, fiz uma oração, falei bem assim, Senhor, eu sei que é algo material, o Senhor pode dar de novo condição de eu comprar tudo novamente. Mas eu tinha escolhido tudo com tanto carinho, Senhor Deus. Aquelas peças da minha mãe, de repente eu não acho mais igual. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor sabe que eu sou fiel contigo, o Senhor me conhece. Então, Deus, mais uma vez, eu peço a Ti, Senhor, prova a sua fidelidade comigo, mais uma vez, mais essa vez, Senhor. E guarda para mim o que é meu. Se alguém pegou, de repente, a sacola caiu no chão, ou se alguém pegou, que a pessoa leve, devolva lá na loja que ela encontrou, devolva no terminal. Deus, cuida para mim. Sabe? Falei assim. E aí, a minha mãe falou assim, você já orou? Então, tranquiliza, Sueli. Já orou, entregou na mão de Deus, tranquiliza. Deus vai guardar. Tá bom. Mas aí, a gente tem mania de colocar as coisas na mão de Deus, de repente você pega de novo. Você coloca e pega de novo, né? Tem que aprender a confiar, né? Porque nós, como seres humanos, como falhos, nós somos o homem natural, né? De repente, você volta atrás. Eu falava, quando ficava preocupado, Jesus, eu já coloquei nas suas mãos. Você passava. Passava um tempo, Senhor, eu coloquei nas suas mãos, tá? E passou aquela noite, de manhã, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou agora subir lá até o centro da cidade, vou em todos os lugares que eu passei, vou perguntar, né? E falou, olha, a senhora fica aí orando, porque eu vou e vou retornar com aquilo que é meu. Falei para ela. Ela falou, em nome de Jesus. Aí fui. Cheguei no terminal, fui novamente lá e perguntei. Falei, de repente alguém achou depois, entregou, de repente hoje de manhã, né? Perguntei, não, ninguém deixou aqui não. Tudo bem, entrei na loja de doce, aconteceu isso assim comigo ontem, não foi encontrado uma sacola assim. Não. Quando fica aqui, inclusive, a gente guarda e tal. E esse dono dessa loja sempre me vê ali, que eu estou sempre comprando guloseimas para as crianças. E aí, tudo bem, não é só? Falei, tudo bem. Aí fui, continuei seguindo, falei, bom, vou lá na loja de brinquedos. Quando eu falei isso, que eu comecei a andar, o diabo ele é tão terrível, né, que às vezes ele quer fazer com que você perca a fé.
Falei, assim, dentro de mim, Senhor, eu vou lá naquela loja e eu vou encontrar, em nome de Jesus. Aí, sabe assim, mas você já ligou ontem lá, a moça falou que eu não estava. Aí, quando veio isso na cabeça, eu falei, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma paz e eu estou sentindo que eu vou voltar. Então, eu vou entrar naquela loja e vai instalar minha sacola, Senhor, em nome de Jesus. E eu vou agradecer a Ti lá. Esteja quem estiver lá dentro, eu vou agradecer o Teu nome, as pessoas vão saber quem o Senhor é. E fui. A hora que eu estou chegando, assim, na loja tem uma rampinha, que você só precisa entrar na loja. A hora que eu estou subindo na rampinha, o Senhor falou assim, não pergunta nada. Eu entrei, e o balcão é logo assim perto da porta. Eu entrei assim e falei, oi, bom dia para as meninas. Ela, oi, bom dia. Eu falei, tudo bem? Ela, tudo bem. E eu sorri assim, debrucei no balcão, assim, pensando assim, o senhor falou que vai perguntar, eu não vou perguntar. Sorrindo assim para ela, tá? Aí ela olhou para mim, deu risada também e falou, abaixou aqui, falou assim, olha aqui a sua sacola. Eu falei, glória a Deus, Senhor, Tu és demais, Senhor. Falei, Senhor, muito obrigado pela Tua fidelidade comigo, Deus. O Senhor, Deus que não falha. Comecei a falar, sabe? Eu orei, agradeci a Deus ali e contei para ela. Contei para ela, falei, olha, eu tinha certeza que eu ia encontrar. Eu vim aqui na certeza de que estava aqui. Porque eu falei isso com Deus. E Deus, Ele é fiel. Quando a gente é fiel com Ele, Deus é fiel conosco também. Eu falei para Deus e fiz essa oração e o Senhor colocou no meu coração que eu ia encontrar aqui. Menina, eu falando contando assim para ela, para as pessoas que estavam do lado, falou, olha como eu estou arrepiado. Falei, Deus é fiel. Só tem que aprender a confiar nesse Deus. Sim. A confiar porque Ele é fiel. Ela falou assim, você sabe onde estava a sacola? Eu falei, onde? Ela falou, aí, menina, onde eu estava? Assim, ó, é o balcão, a porta de entrada do balcão. Então, eu cheguei aqui em frente ao balcão, paguei, passei o cartão e eu coloquei a sacola que estava nas minhas mãos no chão. Depois eu peguei para sair e uma eu deixei ali. Sabe o que aconteceu? Deus escondeu a sacola ficou invisível ali, ninguém achou. Eu passei lá por volta de 5h20 mais ou menos, não é? Era. A loja estava cheia de gente, porque todo mundo estava ali comprando brinquedos, por causa do Dia das Crianças, presentes para as crianças. Todo mundo entrou por aquela porta e passou a sacola ali no chão, ninguém viu. Acredita, só acredita quem tem fé. Sim. Somente quem tem fé. O Senhor escondeu a sacola, deixou a sacola invisível. As pessoas entravam, ninguém enxergou a sacola. Ninguém ia levar, e alguém né? levava, entendeu? Sim. E nem as meninas da loja, porque elas procuraram quando eu liguei. Depois elas saíram, fecharam a loja, chegaram de manhã e entraram. Ninguém viu a sacola. Sabe quando a sacola foi vista? Quando uma funcionária que estava limpando, ela veio do fundo da loja para frente. Quando ela olhou a sacola no chão, ela gritou, falou, olha a sacola da moça aí no chão, a sacola aqui. Tudo surpresa assim, entendeu? Então, eu entendi que Deus, realmente, ele escondeu, sabe? Ele guarda aquilo que é seu. Ele protege a sua vida, protege aquilo que é seu. Deus cuida de tudo na nossa vida, assim, nos mínimos detalhes, até de detalhes da nossa vida material também, porque eu sempre falo, e falo isso para meus alunos, que a vida espiritual e material nossa, ela tem que caminhar junto, não pode estar desnivelado na balança, como se fosse uma balança, ela tem que estar junto, né? Nem para mais, nem para menos. Então, quando você caminha junto, Deus cuida de tudo, entendeu? De maneira especial. O mais importante é que você reconheceu, você vê nas pequenas coisas, você reconheceu que foi a mão dele. Né? A mão dele, inteiramente, a mão de Deus, sabe? É maravilhoso. Eu te chamei para vir aqui testemunhar no podcast, sim, porque Deus realmente falou no meu coração. Eu já falei no começo do podcast, né? Só Deus sabe o que realmente você tem feito para o reino de Deus. E não é para aparecer ou para mostrar o seu trabalho. Jamais. Mas é dentro de uma salinha dominical, falando com amor, com dedicação à palavra dele, para muitas crianças. Eu não sei qual é a idade, de qual idade que você dá aula, Sueli? Hoje eu estou dando aula para os pré-adolescentes. Que seria que idade? Ali tem alunos a partir de 11 até 14 anos. Ah, sim. Tem alunos que já entraram ali com 10 anos, que depende muito da maturidade, né? Do aluno. Tem aluno que com 10 anos já é aluno já amadurecido, e que ele precisa de um alimento mais forte, vamos dizer assim, né? E Deus falou no meu coração, e uma terça-feira,
que você estava repondo uma aula lá embaixo, olha só. E eu perguntei de você, não sei como que eu perguntei de você pro Daniel, e o Daniel falou, a Sueli tá lá embaixo, ela tá repondo uma aula que, acredito que, eu não sei se tinha sido Santa a Ceia. Santa Ceia se antecipou um domingo, ou ia ser no outro, não sei. Só sei que você estava lá, e o Espírito Santo falou comigo, ela está repondo porque ela leva muito a sério as coisas de Deus. E eu me alegrei. E Deus vem falando muito assim, você tem que convidar a Sueli. Que ela tem muita coisa boa para falar do reino, né? E então, eu queria prestar uma pequena homenagem para você, Sueli, que eu consegui hoje um depoimento de 2 alunos, que foram seus alunos há 25 anos atrás, né? Aí eu vou te mostrar aqui. Porque eu te mandei aí, mas como teu celular tá ali, você pode ver no meu mesmo. Você fez isso? Eu fiz. Ó. São 2 alunos. Então você. Quem será? Oi, Su. Hoje eu vim fazer uma pequena homenagem por você ter sido a minha professora. Nas minhas contas, fazem 25 anos. Nos anos 2000, eu tinha 9 anos. E eu sempre falo que experiências muito boas ou muito ruins, elas marcam a gente, né? A gente não esquece. E claro que no seu caso foi uma excelente experiência ser sua aluna. Eu lembro da sua rigidez para a gente ter disciplina, isso foi ótimo, para a gente não esquecer nunca a revista, a Bíblia, a oferta. E outra coisa que me marcou muito é as histórias, a forma como você contava as histórias pra gente. Eu não esqueço da história de José do Egito. Essa história me marcou, eu lembro que acho que eu nem piscava, assim, enquanto você contava. Parece que a gente estava dentro da história. E eu agradeço muito pelos ensinamentos. Quero dizer que eu te admiro muito pela professora que você é e que você continue sendo essa bênção na obra de Deus e marcando todos os alunos que passam por você. Deus abençoe. Um beijo. O que falar da Sueli Domingos? Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi uma das minhas professoras da escola dominical. Sim, dedicou a vida, sem medir esforços, para muitas pessoas, muitas sementes lançadas e muitos floresceram. Valeu a pena porque hoje você pode ver Deus cuidando de você e Deus também cuidando das suas ovelhinhas. Um beijo, amo sua vida, obrigado por tudo que você não negou e obedeceu a Deus e fez pela Igreja de Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Ai, coisa linda. Amém, né? Você é merecedor. Essas coisas não têm preço. Não, porque Não tem preço. quando você foi professora delas, o que faz aqui uns 25 anos atrás? Faz. Então, assim, marcou. Elas aprenderam, né, no momento certo e nunca vão esquecer. Até a Aline ia mandar, né, um depoimento, não deu para ela mandar hoje, porque foi muito corrido que eu resolvi isso aqui. Foi de última hora. A Débora me mandou agora e a Paula quase agora. Sim. Então, Sueli, que Deus Isso é abençoe. muito gratificante. Valeu né? a pena. Tudo que você fez com amor ali. Com certeza. E é um trabalho que talvez nós não conseguimos enxergar, mas assim, é lá dentro da sala, com amor e o reino. Se você vendo olhar tudo. assim, parece que não vai dar assim, tanto resultado, falando, porque às vezes eles estão assim, meio dispersos, tá? Mas eles prestam muita atenção e o que entra vai pro coração. E, Pra assim, sempre, né, Para Sueli? sempre. E eu tenho orado muito, sabe? Eu oro muito por eles, assim. E eu sempre falo, é uma coisa assim tão interessante que ninguém vai entender isso. Eu falo que eu tenho, não me casei, não tenho filhos, e ao mesmo tempo eu tenho muitos. Porque eu crio assim um amor. É uma coisa que Deus coloca isso. Eu crio um amor Sim. tão grande por eles. É a sua E você missão fica, aqui na sabe, Terra, assim, Sueli. eu fico com aquele cuidado com eles, e se acontece alguma coisa, eu quero ir lá cuidar, sabe assim? É essa coisa. E durante as semanas, nas madrugadas, eu estou orando e lembrando de um, lembrando de outro, sabe? E quando eu me lembro
E vejo assim que Deus me dá essa oportunidade de ver eles hoje, saber como eles estão, como eles estão se produzindo no reino de Deus. Isso é muito gratificante. Não tem Eu preço. tenho uma aluna quase das minhas primeiras turmas na escola dominical, que isso já fazem 40 anos. Sério? Passou, tô velho. Menina, até hoje ele fala muito comigo, ele fala assim, minha eterna professora. Eu brinco, a gente conversa muito, tem muita intimidade, está brincando, assim, conversando, né, um com o outro. E hoje ele pastoreia a igreja de Colombo, que é o Eduardo, filho do pastor Roque Lourenço. Hoje ele é pastor, ele pastoreia a igreja de Colombo, muito abençoado, menino abençoado, e tudo ele aprendeu ali, né, então ele fala, sabe, ele valoriza muito a escola dominical, e isso ele traz de exemplo também para as crianças, jovens lá da igreja dele, né. Então, quando eu vejo eles assim empenhados na obra, isso assim é muito gratificante. Continue isso, Eli. É muito que gratificante. Tem muitos E frutos. toda honra e tudo glória isso é aí. para o Senhor, né? Porque tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. E eu tenho prazer de fazer para o Senhor mesmo. E é assim, aquele cuidado para eles não perderem a aula. Às vezes eu falo, mãe, olha, eu mando um recado, né? Falo, olha, mãe, tudo isso eu faço para eles não perder a aula, não perder conteúdo, né? Porque é sempre uma história a revista, né? Vai seguindo um para o outro, então eu não quero que eles percam. Então, se não houve aula no domingo porque a escola dominical ou porque houve um congresso, alguma coisa, eu transfiro sempre para terça, né? Para eles não perderem conteúdo, porque eu acho que é muito importante para eles. Sim. Né? Então, eu aproveito até esse momento e fazer assim, um apelo às mães, aos pais, né? De todos os lugares, né? Dessa nação brasileira, que valorize a escola dominical. Valorize, leve os seus filhos. Leve eles até a casa do Senhor. Vale a pena. Porque vale a pena. E tudo que eles aprendem nessa idade de criança, fase pré-adolescência, que é o momento que eles estão com as janelas do conhecimento escancaradas, eles vão levar para a vida. Sim. Vão levar para a vida. Né? E Nunca vai mais vai isso esquecer. a outros também, como acontece com os meus alunos hoje. Né? Amém. A Paula, Eduardo, muitos outros aí que estão fazendo a obra de Deus. É Porque a maravilhoso. escola dominical, como sempre fala o pastor, é o melhor culto da igreja. Por quê? É um momento em que você vai aprender minuciosamente a Bíblia. As crianças com a linguagem de criança, os pré-adolescentes na linguagem do pré-adolescente, Sim. adolescente e jovem. Aí tem os adultos, né? Exato. Que é aquela uma comidinha mais forte, um Exato. tempero mais forte. Então a escola dominical realmente é o melhor culto, onde você tem a liberdade de perguntar ao professor Exatamente. uma dúvida sobre a lição que está sendo ensinado no momento. Exato. Realmente é onde você aprende tudo sobre a Bíblia. Até, é na escola Daniel, dominical. até porque, Daniel, hoje, né, nessa nossa geração, na nossa era agora, eles estão aprendendo muitas coisas de forma errada. Eles aprendem tudo lá na escola, tudo na escola secundária, mas tudo de forma errada. Então, você tem que ensinar para eles o correto, para quê? Para eles saberem como agir lá na escola, como se defender, saber até onde eles podem ir, até onde é permitido tal coisa, entendeu? O que a palavra do Senhor dá respaldo para isso ou para aquilo, né? Então, eu sempre falo para ele, a palavra do Senhor é a diretriz para a nossa vida, para saber se conduzir. O que o Senhor faria no meu lugar diante disso, né? Então, eles precisam saber. Então, é importante a escola dominical? Sim, muito importante. Maravilha. Bom, nós somos irmãos de sangue, graças a Deus. Pois é. Fomos criados pelos mesmos pais, ensinados a andar pelo caminho correto, né? Pais rígidos, não. Pais que nos ensinaram a forma correta de andar. E você tem várias experiências vividas com Deus. Cada um tem a sua experiência. Sim. Conte para nós, para os nossos ouvintes, quem é Sueli Domingos? Pois é. Sueli Domingos veio de uma família muito simples, uma família humilde, né? Os meus pais, Maria Madalena da Silva Domingos e Joaquim Domingos Sobrinho, que hoje já dorme no Senhor há 4 anos e 7 meses, né? Mas nós tivemos o privilégio de tê-los conosco e de aprender, né? Com ele, com a minha mãe, né? A nossa mãe, né, Daniel? Tudo conforme a palavra do Senhor ensina. Porque, claro, quando os meus pais se casaram, eles não eram ainda evangélicos, né? Eram católicos, mas aí nós mudamos para Fazenda Lajeadinho e os meus pais foram evangelizados ali por um irmão
que morava ali também na Fazenda Léo Jardim e congregava na Assembleia de Deus em Canitar. E aí, esse irmão ganhou os meus pais para Jesus. Ganhou os meus pais para Jesus e ensinou os meus pais, né, a dar os primeiros passos nos caminhos do Senhor. E nós, então, passamos a aprender, né, ter uma nova experiência de vida, né, os meus pais, e uma nova forma de ver como eles teriam que nos educar, né, nos caminhos do Senhor. E aí nós passamos, então, a congregar também na cidade, hoje é cidade, né, Canitar, mas na época era um pequeno vilarejo, né, e a gente ia até a cidade de Canitar para congregar lá, e além dos cultos que a gente ia nas fazendas, né, íamos para o culto nas fazendas, porque tinha, por exemplo, na Fazenda Léo Jardim, por exemplo, tinha vários irmãos que moravam lá, além do irmão Sebastião Matias, né, tinha outros irmãos, e aí os cultos eram feitos nas residências dos irmãos, ali na fazenda e nas fazendas vizinhas também. Então a gente ia. Ah, mas ia como? Vocês iam de carro, como que? Não. Naquela época não tinha um meio de transporte que nós temos hoje. Hoje nós temos carro, a maioria tem carro, quem não tem vai de Uber, vai de ônibus, né? Vai de moto, vai até de bike, né? Se quiser ir, tem tudo. Mas naquela época nem uma bike ninguém tinha. Era tudo a caminhada. E a gente fazia esse trajeto. A minha mãe, na época, Daniel, nós éramos só em 4 filhos, né? Você não existia ainda na época. E nossa mãe levava a gente, nunca foi para o culto e deixou a gente assim na casa de alguém, não. Sempre levava. Eu cheguei a ficar em casa com os meus irmãos, que era a filha mais velha, né? Como sou filha mais velha, ficava em casa ali cuidando, e a gente ficava fazendo culto, nós entre crianças ali até minha mãe chegar. Mas ela não deixava com ninguém, tinha aquele cuidado e sempre levava a gente para a igreja. Chegava lá, sempre ensinou o correto. Olha, nós vamos para a casa do Senhor, chega lá, vocês vão no bebedouro, vão beber água, vão no banheiro, se quiser ir ao banheiro, e sentem aqui. E isso a gente fazia, todo mundo ficava quietinho ali. Nunca minha mãe teve trabalho de falar assim, olha, você vai aonde? Não, ninguém saiu, todo mundo quietinho. Ele assistiu o culto, prestando atenção. E se de repente alguma coisa errada acontecesse, minha mãe não chamava atenção, ela só olhava, a gente já entendia o olhar dela. Opa, não é para me fazer isso, não é para fazer aquilo. Entendeu? Então, se tinha sono, ela fazia assim, uma caminha embaixo do banco, a gente deitava ali e dormia. Mas todo mundo ali. Então, a gente cresceu, né? E eu cresci aprendendo tudo ali, aquilo que era correto, conforme a palavra de Deus ensina, né? Porque a Bíblia fala, ensina a criança, ensina o menino o caminho que deve andar, né? E até quando envelhecer, não se desviará dele. E minha mãe e meu pai cumpriram isso muito bem, graças a Deus. E eu pude presenciar, até durante todo esse tempo, até os dias de hoje, muitas coisas, né, com eles, com meus pais. Aprendi muito com eles. E enquanto a gente morou 6 anos na Fazenda Léo Jardim, e durante o período que a gente morou lá, teve 3 coisas assim, que marcou muito a minha vida, 3 milagres que Deus realizou, porque é de suma importância mesmo, para ver a grandiosidade desse Deus que nós servimos. Dá para fazer. Nós fomos num culto numa fazenda vizinha, né? Claro que todo mundo a pé. Foram várias famílias ali da Fazenda Léo Jardim, bastante criança, a gente ia assim junto, né? Levava um farolete que fala, né, que tinha na época muito aquilo para estar iluminando a estrada, né, os caminhos entre cafezais ou canaviais, a gente ia tudo ali junto. Fomos no culto da casa dessa irmã, só ela era crente, o esposo não era convertido ainda. Fomos no culto, o culto aconteceu. Quando nós estávamos retornando de volta, estávamos no caminho já de volta, de repente ouvimos a irmã gritando, irmãos, voltem aqui para orar pelo meu esposo. Aí o meu pai e os outros irmãos falaram assim, olha, faz o seguinte, a gente vai voltar lá para orar pelo esposo da irmã, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E vocês ficam aqui, falou para as esposas, ficam aqui, inclusive minha mãe, vocês ficam aqui com as crianças, e a gente já retorna. Ou então vocês vão andando bem devagar e a gente alcança vocês. E foram. E o diabo ficou furioso por conta do culto que aconteceu, pegou e se possou na vida daquele homem. E os irmãos voltaram, então, a orar e expulsou o demônio. Enquanto isso, nós estávamos lá parados. E minha mãe falou assim, olha, é o seguinte, vamos andando bem devagarzinho. A gente estava cantando hinos. Vamos andando bem devagarzinho que eles vão nos alcançar. E fomos andando. De repente, a minha mãe viu do lado dela um ser de branco, todo iluminado. Aí ela se encheu do Espírito Santo, sabe? Começou a falar em línguas. E, de repente, veio um clarão do céu e pairou sobre nós. Ficou tudo clarinho.
aquela estrada, e as irmãs tudo começaram a se alegrar. Deus, caiu um poder de Deus ali, sabe, naquele lugar. Nisso, os irmãos vieram, voltaram. Quando eles se aproximaram, que eles viram que eles já entenderam que era algo de Deus. Eles foram chegando ali, foram tomados também pelo Espírito Santo. Resumindo tudo, foi um Pentecoste ali, naquela estrada do meio do canavial. E vocês andando e... Nós andando, e aí nós seguimos caminhando, e aquela luz nos acompanhou aquela noite até que nós chegássemos na estrada, na colônia de casas onde nós morávamos. Só quando nós chegamos ali que essa luz apagou. Meu Deus. É maravilhoso, né, Celi? Quem pode fazer isso? Só esse tinha que Deus. idade quando tudo isso aconteceu? Essa época eu deveria ter 9 para 10 anos. Não esquece, né? 9 para 10 Como anos. se fosse hoje, né? Você lembra certinho. Sabe, né, Celi? olha, e outros 2 milagres aconteceram dentro da nossa casa. Olha só, o meu pai, ele trabalhava ali na fazenda, na época sofreu muito ali, ganhava assim muito pouco, a gente sofreu muito mesmo ali, graças a Deus que o Senhor teve misericórdia e nos tirou de lá. Mas na época o meu pai fazia compra todo sábado, né? Comprava para a semana. Deus nunca deixou faltar nada, nunca deixou, porque é Deus provedor que cuida. Então, chegou num sábado, a minha mãe tinha naquele sábado só arroz para fazer na hora do almoço. Fez o almoço para nós, não tinha mais nem um caroço de arroz na lata. Aí o meu pai falou assim, olha, vou fazer compra agora à tarde, porque um trator da fazenda levava todos os chefes de famílias até a cidade de Canitar, né, o vilarejo da época, para fazer compra. E aí meu pai foi fazer compra, então ia retornar à tarde para trazer, porque a minha mãe, ela falou para mim que só tinha um pouquinho de banha de porco que usava para fazer comida na lata, era a única coisa que tinha, não tinha mais nada. Aí ela chegou no final da tarde, ela colocou a gente pro banho, todo mundo foi tomar banho, e depois a gente ficou sentadinhos ali, cantando com ela, entendeu? Aí, de repente, ela levantava, entrava no quarto e ia orar. Eu percebi que ela estava orando. Eu ficava atenta, ela orando, depois ela ia para a cozinha. Voltava, ficava com a gente ali, depois, de repente, ela levantava, ia para o quarto, orava, depois ia para a cozinha, voltava. E, no momento, ela falou assim, Sueli, vai ali na porta da sala, porque tinha uma sacadinha e uma escada para descer na rua, na estrada, né, da colônia. Vai ali, dá uma olhadinha na estrada, vê se, de longe, assim, se o trator não está vindo. Eu peguei, fui, olhei e falei, não, mãe, não está vindo nada, não. Ela falou, tá bom. E ficou ali com a gente ali cantando. Pela terceira vez, ela entrou no quarto, orou, fez uma oração e foi para a cozinha. Quando ela estava na cozinha, ela falou assim, crianças, vem cá, Sueli, vem aqui, minha filha. E nós fomos tudo correndo lá para a cozinha. Ela falou assim, olha aqui, a mãe estava orando e pedindo para Deus que o seu pai não demorasse. E eu pedi para Deus também que vocês não pedissem comida. Porque a mãe veio aqui, olhou na lata e a gente não tinha nada de arroz. E a mãe foi orar e veio várias vezes, olhou aqui. E agora, olha o que aconteceu um milagre. Não tinha nenhum grão de arroz na lata. Olha aqui agora a lata, pegou a lata estava cheia, abriu assim a lata transbordando de arroz. Meu Deus. Esse Deus é maravilhoso, transbordando. Aí a minha mãe pôde fazer o arroz, né, enquanto meu pai chegava. Daí o arroz estava secando. Quando o trator veio, a gente ouviu o barulho e parou lá. E meu pai desceu ali com a compra. Quando ele desceu, que ele entrou em casa, ele sabia que não tinha, né? Ele tinha até que voltar para minha mãe fazer a janta. Aí ele entrou, sentiu o cheiro e falou assim, Maria, você foi pegar arroz da vizinha? Minha mãe falou, não. E contou para ele. Deus fez um milagre. Então, só Deus pode fazer essas coisas, né? A Bíblia fala que nós temos que buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor fez isso. E na outra vez a vizinha chamou minha mãe. A gente tinha uma vizinha, uma pessoa muito boa. E ela falou para minha mãe assim, ô dona Maria, eu vou fazer pão hoje. A senhora não quer aproveitar? Quando eu terminar de fazer pão e o forno vai estar assim quente, aí a senhora põe a sua lenha para esquentar de novo para fazer o seu pão, porque assim a senhora vai gastar menos lenha. E minha mãe falou assim, eu vou pensar, eu vou ver se eu vou fazer hoje ou se eu vou fazer outro dia. Por que a minha mãe falou isso? Porque a minha mãe, ela sabia que ela não tinha mais trigo, ela só tinha uma medida de trigo em casa. Aí ela entrou em casa e falou, ai, Senhor. Mas ela, claro que ela não falou isso para a vizinha, não ia falar, né? Minha mãe sempre foi muito prudente, uma mulher muito prudente mesmo. Sim, e a gente aprendeu muito com ela. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe.
do meu pai, sabe, por tudo que eles ensinaram, tudo que eu sei, que sou, eu devo primeiramente a Deus e a eles. Aí ela pegou e falou assim, Senhor, eu não posso falar nada, mas o que eu vou fazer agora, Jesus? E foi lá e abriu de novo. E o trigo ficava assim numa vasilha, sabe assim, o tecido de guardanapos, que a gente usa hoje para secar louça? E era assim, um saquinho feito daquele tecido. O trigo vinha naquilo lá, amarradinho assim. Aí a minha mãe abriu. Quando ela abriu, ela viu que tinha uma porção de trigo a mais. Falou, mãe, não tinha só isso de trigo, tinha só uma medida. Daí ela foi mediu, deu 2 medidas de trigo. Ela falou assim, eu vou fazer então. Nem que eu faça uns pãezinhos, porque ela usava a quantidade a mais para fazer. Mas se tem 2 medidas, senhor, já tem um pouco a mais do que tinha. Eu vou fazer pãezinhos. E falou assim para mim, Sueli, eu falei, oi mãe, eu amava ajudar ela a fazer. Ela falou assim, vai ali no bananal e corta uma folha de bananeira, uma folha da bananeira, você corta uma folha, eu sabia que era uma folha novinha que tinha que cortar. Ela falou assim, daí você divide em 10, corta 10 folhinhas que a mãe vai enrolar 10 pãezinhos. Eu falei, tá bom. E foi toda feliz. Aí falei, oba, a mãe vai fazer pãezinho para nós, né? Toda feliz, porque era uma delícia aquele pãozinho assado forno a lenha. E ela, fui lá, cortei e trouxe para ela. Ela enrolou os pãezinhos e colocou ali para crescer e foi lá, pôs, falou para a vizinha assim, eu vou fazer sim hoje, né? Estou fazendo. Colocou a lenha ali, acendeu, preparou tudo o forno, do jeito que tinha que ser e tal. Aí chegou a hora de enfornar os pães, ela me chamou e eu fui lá para ajudar. Eles colocavam assim, costumava colocar os pãezinhos lá na folha de bananeira e colocava tudo assim na peneira. Aí eu fui jogando, segurando aquela peneira, cheio com 10 pãezinhos, né? Era um forno comunitário. Era um forno comunitário, porque eram acho que 5 ou 6 famílias. 6 famílias usavam esse forno. Então, cada distância daquela colônia tinha um forno. Então, ele usava 6 famílias, porque eram 3 conjuntos de casa, que as casas eram assim germinadas. Era uma casa que de um lado tinha uma família, do outro lado tinha outra, entendeu? Ficava assim, uma do lado da outra. Então, eu fui lá segurando aquela peneira com os pães, e a minha mãe pegou e falou assim, olha, a mãe vai colocar os pãezinhos, segura direitinho. Aí eu ia pegando os pãezinhos assim, e a mãe vai contando, ela já tinha contado, aí eu ia contando. Ela punha na pazinha e soltava no forno, colocando todos os pãezinhos. Colocou no forno, preparou tudo, né? E voltamos para casa. Aí demora um pouquinho, daí minha mãe foi lá, abriu um pouquinho assim, viu que estava crescendo, começando a amarelar o pão, ela esperou o tempo certo, e aquele cheiro exalando, sabe? Quando ela viu que estava assado, eu fui lá para ajudar ela a retirar o pão. Quando ela abriu o forno, gente, assim, abriu para tirar os pães, colocou aquela tampa assim do lado, que era uma tampa, e colocava assim um pano úmido para tampar o forno, sabe? Ela tirou, pôs assim do lado, que ela olhou, ela falou, e eu falei, o que foi? E eu assim, curiosa também para querer saber, e minha mãe falou assim, olha o tamanho dos pães, ficou enorme, que era para ser um pãozinho assim, né, que fica gordinho um pãozinho, ficou uns pães enormes. Quase não coube na Deus folha de multiplicou lá bananeira dentro do forno. Aí minha mãe foi tirar, sabe assim, agradecendo a Deus, tirando, e foi contando, 1, 2, 3... Tirou os 10 pães, eu tinha pão lá. Ela falou, mas eram 10. Eu falei, 10, mãe, 10 pão. Mas não era 10 pães, eram 10. E eu tinha mais um lá dentro. Olha o que Deus fez. Deus fez 3 milagres em um, porque ele aumentou a quantidade da farinha lá naquele recipiente para minha mãe amassar, né? Aí, lá no forno, aumentou o tamanho dos pães. E para provar que ele é Deus, colocou um pão a mais lá no forno. Minha mãe tirou 11. Então, foi assim, foi uma coisa assim que marcou, sabe? Não tem como esquecer, Naya. Não dá para esquecer. Sabe, esse Deus é maravilhoso. Então, nós devemos muito a Ele. E temos mesmo que servir esse Deus com retidão, com gratidão, sabe? E anunciar o que Ele faz, né, para as pessoas. E Ele né? continua fazendo. Continua fazendo. O que Ele faz e continua fazendo. Continua fazendo. Né? É que Enquanto Jesus não voltar, isso vai continuar para os que creem. Exato. Né? Eu falo sempre aqui no nosso podcast que a modernidade, de uma certa forma, acabou nos afastando, né, de vivenciar milagres. Por quê? Porque dificilmente hoje, a correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo, mas Deus continua realizando milagres mesmo. Né? Hoje da mesma forma como a gente fala antigamente, né? Anos atrás, mas continua fazendo. Basta a gente acreditar e buscar. O que falta é um pouco mais de intimidade com Deus, né? Sim. Hoje as coisas, como você disse, as coisas hoje, o mundo ocupa tudo muito tempo.
se afasta um pouco, né? E você ouvir Então, mais o Espírito Santo, precisa. Né? O que ele está querendo dizer na Porque o Senhor não mudou. Né? Exato. Maravilhoso, Sueli. Maravilha. Mais uma vez, queremos agradecer a sua presença aqui Para no mim nosso foi, podcast assim, essa noite. uma honra muito grande. Eu devo a Deus e a você, Nai, você, Daniel, meu irmãozinho do coração. Ai, O só caçula. tem que agradecer você, Sueli. O caçula que foi meu regente no grupo infantil das crianças. Enquanto eu tocava um violãozinho para as crianças, ele regia. Era o regente. Eu te agradeço de coração, viu, Sueli? Eu quero aproveitar até esse momento especial, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado na minha vida, porque isso aqui está sendo um presente de Deus para mim também. E agradecer a minha mãe. Hoje, meu pai ele está com o Senhor, esperando o grande dia que nós vamos reencontrá-lo. Mas eu quero agradecer a minha mãe, que hoje ela é mãe e pai. Né? Agradecer a ela por tudo que ela nos ensinou, por tudo que ela tem feito por nós. Se nós estamos na casa do Senhor, se fazemos a obra, se somos fiéis, é porque nós aprendemos com ela. Ela nos ensinou. Então, a Deus e a minha mãe, toda a minha gratidão, de coração. E a vocês também. Amém. Meus amigos, mais uma vez, queremos agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite, em nome de Carrara Auto Center, Sebastiana Lima e Elian Mazete, são os nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a manter esse podcast no ar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida também, Naya. Muito obrigado. Eu também, Daniel. O Marcelo, né? Marcelo Bueno. Que Deus abençoe a todos, tá bom? E não se esqueça que nós estamos também nas redes sociais. Pelo Instagram, @TestificaCast, no YouTube, TestificaCast. Se inscreva, compartilhe, é uma forma de você evangelizar, tá certo? E encerrando o nosso TestificaCast de hoje, nós sempre dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo episódio, se assim Deus nos permitir.